estarmos aqui hoje, do ponto de vista eclesiástico, nós celebramos um ano novo. Iniciamos um percurso que até a semana passada foi acompanhado pelo Evangelho de Mateus. Este ano litúrgico seremos acompanhados pelo Evangelho de Marcos. E quando começamos algo novo, nós sempre temos primeiro um pouco de estranheza, né? Pensamos que a coisa é um pouco estranha, mas ao mesmo tempo nos dá um novo respiro, um novo alento. É como a tonalidade nova de uma música que nos deixa e nos eleva para o alto. E por isto, este iniciar o tempo do Advento, o convite que nos é feito é de ir para o alto. Cada um de nós somos chamados a viver a santidade. E este tempo novo do Advento nos dá a possibilidade de meditar, partindo das leituras de hoje, Deus como Pai, como ouvimos na leitura do profeta Isaías. Isaías dirá que o Senhor é o nosso Pai. E isso talvez seja para nós muito importante de pensar no tempo do Advento, porque no tempo do Advento nos preparamos para receber o Filho do Pai, o próprio Jesus Cristo. E o nosso receber Cristo exige uma atitude, não aquela infantil, mas a atitude de quem escuta a voz do Pai, quer abraçar aquilo que o Pai nos diz e cumprir esta missão. Portanto, o nosso Pai, que é Deus, não é um Pai tirano, não é um Pai irresponsável e tampouco um Pai indiferente. Deus olha cada um de nós e oferece a sua vida para que nós possamos crescer e nos tornarmos cada vez mais imagem e semelhança dele. Mas para chegarmos a esta imagem e semelhança, temos uma imagem também muito bonita no livro de Isaías, que vai dizer que nós somos como barro na mão do oleiro. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha como artista plástico, com obras, enfim. Mas o artista plástico, ou oleiro, quando vai trabalhar com o barro, ele sabe que se o barro for duro, ele não consegue alcançar a forma que ele pretende. Mas se o barro for muito mole, ele também não consegue alcançar a forma, porque ele cresce e depois ele cai. O oleiro precisa, para alcançar um barro, digamos, possível de trabalhar, precisa bater no barro, precisa dobrar o barro, precisa amassar o barro. E neste período do tempo litúrgico, novidade que o Senhor nos dá, será que estamos nós abertos para deixar Deus trabalhar no barro da nossa vida? Será que estamos com os olhos abertos e deixamos Jesus, ou melhor, deixamos Deus que nos amasse, deixamos Deus que nos modele, que coloque água suficiente, que tire ou a nossa dureza ou a nossa moleza para sermos um barro trabalhado segundo aquilo que é o seu desejo? Sabemos que muitas vezes o trabalho que Deus propõe é para nós duro, porque deixar o homem velho, deixar a mulher velha, não é uma coisa fácil. Mas é esse trabalho no nosso barro, e sabemos que nós viemos do barro, nós viemos da criação, é este trabalho que vai fazer com que, aos poucos, nos tornemos cada vez mais imagem e semelhança do próprio Deus. E o que eu espero de você? E o que vocês esperam de mim? O que nós esperamos uns dos outros? Que ao contemplar-nos, que ao olhar-nos, sejamos capazes de reconhecer a presença de Cristo. E aqui entramos em cheio naquilo que o tempo do Advento nos propõe. O Concílio do Vaticano II vai nos ensinar que Jesus Cristo revela ao homem quem é o homem e a sua altíssima vocação. O nosso barro trabalhado por Deus Pai deve nos levar a ter a semelhança de Cristo. E é por isso que no Natal nós nos preparamos para contemplar aquele menino que veio na manjedoura. Este Deus que se aparece agora com a nossa carne humana. Este Deus que aparece como uma criança. E aí nós temos que tirar da nossa ideia
qualquer imagem de um Deus tenebroso, de um Deus tirano, de um Deus... Isso não existe. O nosso Deus se fez criança. E quem aqui tem medo de uma criança? Só perguntar aqui, para as mamães que estão com as crianças aqui, a Isabela, tem um monte de criança aqui na igreja, né? Aqui tem a Verônica pequenininha ali, todo mundo aqui, Quem aqui tem medo? Bruno, você tem medo da tua filha? Não, né? Menos mal. Pode pegar o filho no colo. E a mesma coisa é Deus conosco. Ao se fazer pequeno, o Senhor nos permite entreter-se com Ele, ter uma relação com Ele. E é esta relação que nos eleva, que nos faz ser cada vez mais imagem e semelhança dEle. E aqui São Bernardo de Claraval vai nos ensinar sobre o sentido do tempo do Advento, 3 características que são muito interessantes. A primeira característica que nós celebramos no Advento é a preparação para acolher a vinda de Cristo, que veio na manjedoura. Então aqui hoje na nossa igreja você pode contemplar 2 presépios. Nós temos o nosso presépio interno, muito bonito, com a árvore de Natal, tudo ali bonitinho. E temos o nosso presépio externo também, que é um sinal para aqueles que passam ali e fruto do trabalho de toda a nossa comunidade. Então nós celebramos primeiro este acontecimento que não é um mito, que não é uma ideia fantasiosa, é um fato da realidade. Jesus Cristo nasceu. E ao assumir a nossa carne, a nossa vida passa a ter um destino, mais do que um destino, a ter um exemplo muito claro. Não só um exemplo, mas uma relação que cada vez mais nos aprofunda, e quanto mais conhecemos a pessoa de Cristo, e quanto mais contemplamos Ele, tanto mais nós aprendemos a nos assemelhar a esse Jesus. E no nosso tempo de Natal, ou melhor, no nosso tempo de Advento, nós somos chamados a meditar se estamos cada dia, de alguma forma, procurando nos assemelhar a este Cristo. São Bernardo de Claraval vai ensinar que existe também uma segunda acepção para este tempo do Advento, que é preparar a vinda do Cristo que virá. E Jesus Cristo virá no último tempo. E o último tempo, nós poderíamos ter medo se por um acaso nós não trabalhamos no tempo de hoje, se nós não nos deixarmos ser moldados pelo próprio Deus, nós poderíamos, ou melhor, vamos ter que ter medo mesmo do juízo final. E o juízo final não é para colocar medo em ninguém, porque nós temos um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, que trabalha todos os dias para que nós possamos alcançar a sua semelhança, para que ao chegar no último tempo, para que ao chegar no dia do nosso julgamento, nós possamos diante dele estar em pé e tranquilos. E é por isso que trabalhamos também para este advento, ou seja, para esta segunda vinda do Senhor, que esperamos ansiosamente. Esses dias eu vi um meme na internet que eu dei muita risada. Estava acontecendo, acho que essa linha esmeralda aqui, que passa aqui, estava tendo um problema aí, né? E alguém colocou assim: volta logo Jesus, né? Tipo, a pessoa já, tanta coisa para fazer, aí não estava o trem, volta logo Jesus, né? Ou seja, o nosso coração anseia por esta volta de Jesus, mas anseia porque nós queremos viver com Ele. E vivemos com Jesus deixando de lado aquilo que não nos permite viver com Ele, que são os nossos pecados. E aí nós vamos entender a terceira acepção que nos dá São Bernardo, que existe uma vinda intermédia. Qual que é esta vinda intermédia? Jesus que vem conversar, vem estar no meio de nós hoje. Hoje. Será que estamos atentos a esta presença de Jesus? A liturgia de hoje fala do verbo vigiar. Será que estamos vigilantes e percebendo que Jesus Cristo nos dá infinitas graças todos os dias, através dos sacramentos que recebemos, através das relações que nós estabelecemos, através dos acontecimentos do nosso dia a dia, os bons, mas também os acontecimentos que às vezes não são tão bons? Em tudo isso Jesus Cristo vem ao nosso encontro. Em tudo isso podemos colher o seu nascimento, colher a sua presença no meio de nós. E a nossa alma é chamada a se dispor a este acolher de Jesus no nosso dia a dia. E é esta acolhida que vai nos, por assim dizer,
amassando, vai nos modelando, vai nos trabalhando, para que nós possamos receber e ter em nós esta imagem e semelhança de Jesus. Portanto, o Natal não é somente, a festa que nós celebramos do Cristo que vem, do Cristo que virá, mas é a festa do hoje. É a festa desta presença de Cristo que está chamando nós a deixar de lado aquilo que ou melhor, aquilo que não nos permite viver a vida com Ele, que são os nossos pecados. E vamos ser sinceros, irmãos e irmãs. Vamos ser sinceros, bem sinceros, tá? Ninguém gosta de viver no pecado. Ninguém. Não tenha medo de assumir isso. Só pensar uma coisinha. Quando a gente conta uma mentirinha, a gente fica mal. Pensa naquela mentirinha boba que contamos assim. A gente fica meio sem graça, fica com uma coisa dentro que ninguém quer viver nisso. Imagina os pecados maiores, ninguém quer viver. E a saída para isso é a graça de Cristo hoje. É o Natal dele para você agora. É a capacidade que Ele te dá de viver esta vida nova. Vigilante, porque Ele está presente. Tendo a capacidade de encontrá-lo nas pequenas e diversas realidades da nossa vida, da nossa existência. Portanto, preparemos-nos, o convite para esse tempo do Advento preparemos-nos para receber Jesus que vem na manjedoura. Preparemos-nos para receber Jesus que virá no último dia. Mas vamos dispor o nosso coração para receber o Jesus que está aqui agora. E que vem e que se apresenta a você com inúmeras graças. Responder a essas graças é importante. E é este preparo e este modelar da graça que faz em nós, que faz com que assumamos a forma da pessoa de Cristo. E que de tal modo possamos ser também para as pessoas um nascimento de Jesus sempre. Termino hoje citando a obra de John Fosse. É um livro que ele escreveu, ele ganhou o Nobel da Literatura de 2023, desse ano. E ele escreveu um livro chamado A Ales. Um livro que conta a história de pessoas que perderam o amor, que ficaram sem esperança. É um pouco depressivo, é pequenininho o livro, vale a pena ler, tem acho que 90 e poucas páginas. E um livro assim, com diálogos interessantes e tal. E no final do livro, a última frase do livro é muito interessante. Porque no meio daquela depressão, no meio daquela perda, no meio daquilo tudo, a frase é muito bela, porque diz assim: que Jesus nos ajude. O Prêmio Nobel da Literatura percebe que se não encontrarmos o Cristo que está aqui, que nasce para nós sempre, nós vamos nos perder. Que Jesus nos ajude. E Ele está aqui hoje, pronto para te ajudar, através das graças que Ele te dá. De modo particular, esta da Eucaristia. Que assim seja. Amém.